Bom dia, Filipe Rebelo. Damos agora início ao comentário com assinatura, em que o Filipe vai falar então do pesadelo europeu, que continua a ser um dos temas na ordem do dia do Benfica, e em que o Filipe nos trará também aqueles que são, em seu entender, os responsáveis por isso. Bom dia, Filipe. Bom dia. Então vamos começar pelo pesadelo europeu. O pesadelo europeu é um pesadelo de todos os benfiquistas neste momento. Eu julgo que ninguém gosta da forma como a equipa do Benfica tem atuado nos últimos anos nas competições europeias, nomeadamente, acima de tudo, na Champions League. E gostava de começar justamente por falar dos responsáveis, dos maiores responsáveis por este pesadelo que todos os benfiquistas vivem neste momento. O primeiro grande responsável é Luís Filipe Vieira. Pronto, Luís Filipe Vieira é o responsável máximo. E porquê? Porque o Luís Filipe Vieira quando entrou para o Benfica, talvez visse as coisas de uma forma diferente, mas a partir de certa altura, quando começou a sentir o seu lugar cada vez mais seguro, passou a ter um sonho. E o sonho do Luís Filipe Vieira começa com a Academia, que é, diga-se de passagem, um projeto incrível. A Academia do Benfica é extraordinária, cria mais-valias, enfim, inacreditáveis, e de facto eu acho que é das melhores obras, se não a melhor obra que Vieira fez desde que está no Benfica. O problema não é a Academia em si, que é uma obra extraordinária. O problema tem a ver, sobretudo, com o uso que se dá à Academia. E uma Academia não pode ser um local para engordar pintos que depois vão ser vendidos assim que começam a aparecer-se com franguinhos para gerar receita para os comissionistas. E, portanto, uma Academia é para valorizar, como é evidente, ativos do clube, a sua formação, jogadores que devem passar para a equipa principal e que devem valorizar com essa passagem para a equipa principal. Não é valorizar apenas no sentido de passou para a equipa principal, tinha um valor de 5 milhões ou 10 milhões comercialmente e de repente tem um valor de 80, valorizou. Não é só isto, há uma valorização que é supramonetária neste ponto direto, que é a valorização do sucesso desportivo. E, portanto, nós temos que valorizar e temos que aproveitar a Academia para valorizar e para melhorar o sucesso desportivo da equipa do nosso clube do Sport Lisboa Benfica e da equipa do Benfica, nomeadamente. O que é que eu penso? Penso que o Vieira sonhou desta forma. Terá pensado uma Academia produz jovens jogadores cujos passos podem vender muito facilmente e, portanto, é uma forma rápida de pôr dinheiro a mexer, dinheiro na alta finança, muitos milhões, e com muitos milhões, quer dizer, nós não somos parvos, ou não somos todos parvos. Nós sabemos que quando há muitos milhões, há muita gente a encher o bolso. Isto é assim em tudo, vamos deixar-nos de histórias. Não é assim no futebol, não é assim só na política, é assim em todo lado. É assim na alta finança, é assim nas grandes corporações, é sempre assim. Há muito dinheiro, há muita gente a meter dinheiro ao bolso e muito comissionista. E, portanto, o que se passa é que gera-se esta dinâmica da comissão. E a dinâmica da comissão passa a ser a coisa mais importante e não o sucesso desportivo. O que é que se passa com os miúdos? São vendidos muito rapidamente e temos sempre aquela desculpa consequente que é não podíamos prender mais o fulano de tal porque teve uma oferta de ganhar X milhões do clube Y. Quer dizer, isto é tudo treta, isto é tudo areia para os olhos, como é evidente. Estes miúdos são formados por nós, pela nossa Academia, e portanto o seu benfiquismo e o seu amor pelo clube também tem que ser formado e tem que ser trabalhado. E isso é um lírico, é um lirismo, é uma poesia. Não é, isto é a realidade. As pessoas trabalham-se em vários níveis, não se formam só jogadores tecnicamente, formam-se pessoas. E, portanto, formando uma pessoa com uma ligação forte ao clube, essa pessoa, sabendo à partida que o clube não lhe vai cortar as pernas, por assim dizer, vai também querer o melhor para o seu clube. Por exemplo, nomeadamente o João Félix, se calhar não teria saído para o Atlético de Madrid, que, a meu ver, foi uma asneira completa. E, portanto, o que é que se passa? Os miúdos são imediatamente despachados daqui para fora. E vem sempre a consequência. Hoje o blog Nova Geração Benfica deu também o exemplo de Renato Sanches, que havia sido vendido em maio de 2016, antes ainda do Europeu, e que se calhar teria sido mais avisado ou negociá-lo depois do Europeu, que Portugal até viria a ganhar, ou mantê-lo durante pelo menos mais uma temporada no Benfica. Concorda com esta ideia? Eu concordo, em parte. Eu, no caso do Renato, diria só muito rápido para não me querer afastar do tema que eu estava aqui a defender, mas no caso do Renato eu acho um ponto central, que é o Renato não tinha maturidade para sair do Benfica, ponto final. E, portanto, se não temos ninguém na Academia
consiga fazer esta leitura e consiga dizer assim, não, o passe do Renato não pode ser vendido este ano. O Renato precisa de pelo menos mais um ano na equipa principal a crescer como jogador e como pessoa, como homem, porque nós estamos a formar homens também. E, portanto, se não há ninguém que seja capaz de olhar para este vídeo e dizer isto, ouça, eu vou lá e faço esse trabalho em 5 minutos, não me pagam rigorosamente nada. Eu digo logo se ele está preparado ou não, porque essa é a minha vida, é trabalhar com miúdos. E, portanto, é facílimo de ver que o Renato não estava preparado para sair do país naquele momento. Não estava, por várias razões, as quais não me interessa muito debruçar neste momento, mas é evidente que a venda do passe do Renato foi uma asneira completa, sobretudo para o jogador, percebe? No sentido financeiro exclusivamente, eu olho para aqueles valores e não me parecem maus valores para o Benfica, embora tenham havido, enfim, comissões como sempre, mas não me parece péssimo. O que me parece péssimo é para o miúdo, porque de facto desorientou-se completamente e perdeu se calhar um possível bom jogador e que anda numa carreira, quer dizer, louca e anda aos tropeções. Portanto, essa responsabilidade não tenha a menor das dúvidas. Essa responsabilidade é do Benfica, sobretudo na pessoa do seu presidente, do Chico Vieira. O que me faz voltar então a este ponto, portanto, rapidez de vender os miúdos, é tudo muito rápido, ou seja, o sonho do Vieira é ter uma academia que engorda pintos para serem vendidos muito rapidamente e gerar receita rapidamente. Independentemente disso trazer ou não o bem-estar dos miúdos cujos passos são vendidos e o bem-estar, enfim, diria não só económico ou financeiro, mas também desportivo do Benfica. E isto é que me põe completamente doente. E porquê que Vieira faz isto? Vieira faz isto porque eu sinto que não há nenhum amor maior pelo Benfica, não existe um amor grande pelo Benfica da parte do nosso Presidente. Tenho muita pena, mas é o que ele demonstra desde sempre. Quem não quer o sucesso desportivo do Benfica, acima de tudo, não pode ter amor pelo Benfica. Pois, a questão, isso são lirismos e poesias, porque o sucesso desportivo tem que estar associado ao sucesso financeiro e à solidez financeira, tudo verdade. Mas é possível conciliar as duas coisas. E o que Vieira faz é sistematicamente a mandar areia para os olhos, tirar areia para os olhos dos sócios, dizendo que isso é incompatível. E não é só pela boca de Vieira, é pela boca também de outras pessoas da direção, como é evidente. Eu não sei, sinceramente, não quero aqui estar a falar se Vieira é benfiquista, se não é. Sei que Vieira já foi sócio do Sporting e do Porto, sei que já veio um antigo cozinheiro falar e dizer que Vieira era um sportinguista convicto e que falava dos gols do Yazalde, etc. Eu não sei se sobre o facto de falar dos gols do Yazalde e se me está entusiasmado, eu acredito que possa ser verdade, porque, enfim, é uma questão de oportunidade e oportunismo. Agora, poderá dar jeito ser, entre aspas, do Sporting numa certa conjuntura e numa certa circunstância. O que me faz confusão é dizer-se que Vieira foi um sportinguista convicto, e aqui tenho que o defender e dizer que ele nunca foi nada convicto de que tivesse a ver com o futebol, porque Vieira não percebe um caracol de futebol. E mais, não percebeu, para além de não perceber nada de futebol, Vieira não gosta do jogo, não tem nenhum amor em particular pelo jogo, não conhece o jogo, não fala sobre o jogo, não vibra com o jogo. Portanto, essa tese é ridícula. O que me faz sentido nessa tese é pensar que Vieira é o maior dos vieiristas. Vieira é o vieirista mais convicto que conheço. E, portanto, como é lógico, Vieira move-se em seu próprio interesse, e neste momento em interesse também de uma quantidade enorme, gigante, de comissionistas que estão à sua volta. E, portanto, o que é que se passa para mim? Este sonho de Vieira de vender os miúdos da academia à primeira oferta que faça sentido, tem apenas a ver com esta questão que é valorizar estas mais-valias financeiras, pôr dinheiro a mexer e que este dinheiro nunca quer dizer, ele entra em parte, mas é parcialmente nos cofres do clube e nunca é bom, de uma certa forma, nunca é o melhor que podia ser para o clube, nem para o Benfica, para a Benfica SAD, nunca é, porque há muita comissão, há muita gente a comer aqui à volta. Resultado, com esta necessidade absoluta de fazer dinheiro imediato, o que é que se passa? De repente, a Champions, vamos olhar para a Champions e perceber o que é a Champions no sonho de Vieira. A Champions no sonho de Vieira é uma pedra no sapato, ou seja, é bom ir à Champions, porque isso significa que se ganha o campeonato, e ganhar o campeonato é a forma de calar aqueles loucos benfiquistas que ainda falam hoje do Vale Azevedo e que pensam que o Benfica começou nos anos 90. É uma forma rápida de calar as pessoas. Temos sucesso desportivo, ganhamos mais que os rivais, ficamos todos contentes, porque na segunda-feira chegamos ao emprego e conseguimos gozar com o sportinguista que lá temos, ou com o portista que lá temos, que é esta dimensão pequenina, estúpida e idiota do futebol, que é uma dimensão completamente idiota que não me interessa nada,
nem sequer me interessa muito discutir e falar sobre ela. Quando a dimensão maior do futebol é, de facto, este amor que se tem por um clube, e que Vieira não percebe isto, quer dizer, não percebe, ele deve saber de alguma forma que há pessoas que amam este clube até à morte, mas não entende esta questão do amor grande pelo clube. Resultado, a vergonha europeia que nós temos vindo a assistir é uma coisa que só incomoda um benfiquista. Só pode incomodar alguém que seja um bom benfiquista e um grande benfiquista. Alguém que tenha outros interesses não fica muito incomodado com isto. Portanto, ir à Champions só é importante porque o Benfica recebe aquele dinheiro inicial e a partir daí dizem-nos que é um sonho, é um lirismo pensarmos que o Benfica pode passar dos oitavos. Mas porquê? Vemos o exemplo do Ajax, mas vemos o exemplo de outros clubes também que se conseguem organizar e chegar um pouco mais à frente e ter mais sucesso desportivo. Eu acho que o Benfica tem, entre aspas, a obrigação de pelo menos ir à Champions todos os anos, ou quase todos os anos, e passar no mínimo, dos mínimos aos quartos de final. Mas isto eu acho que é o mínimo que se pode pedir a um clube que já tem a dimensão, neste momento, de formação que o Benfica tem. E, portanto, Vieira seguramente é o maior responsável por esta vergonha europeia que nós vivemos, porque Vieira não sente isto na pele. Percebe? É gravíssimo termos um presidente que se está nas tintas para a figura, ouça, eu nem consigo qualificar, é uma figura tão triste, tão pobre e tão ridícula que o Benfica faz na Europa, que me dá voltas ao estômago. E não me venham dizer que é um lirismo ou que é uma loucura pensar que o Benfica pode fazer melhor, porque é óbvio, mas é de longe óbvio que o Benfica pode e deve e tem que fazer muito melhor. O que é que se passa com os milhões da Europa? Os milhões da Europa têm um problema, sabe? Os milhões da Europa não geram grandes comissões. É dinheiro que entra diretamente no cofre do clube. E é difícil desviar este dinheiro de alguma forma, por mais legal que seja, com esta alta finança, é muito difícil. Isto é dinheiro do Benfica, é dinheiro do clube. E, portanto, este dinheiro não é assim tão interessante. É muito mais interessante eu pegar, o Benfica não passou aos oitavos, fomos para a Liga Europa, há um jogador qualquer da nossa formação que marca 3 golos num jogo, e de repente passou a valer um balúrdio e é ótimo, vamos fazer imenso dinheiro com isto e vamos ganhar muita comissão. E, portanto, este é o sonho, percebe? É um sonho sistemático de desvalorização daquilo que nós temos de melhor. E repare, este sonho é um sonho macabro, como é evidente, que nos tem arrastado para uma situação cada vez pior. E é um sonho que os benfiquistas alguns benfiquistas ainda não conseguiram descodificar. Mas é bom que comecem a olhar para este pormenor, comecem a olhar para o pormenor do que é que tem interessado nos últimos anos, em termos financeiros, se é realmente o sucesso desportivo, que é um crescimento financeiro sólido, é aquilo claramente que mostra ao mundo que o Benfica está aqui, está bem para ficar e para ser um clube com o qual se conta numa competição europeia, ou se é uma valorização financeira que é um bocado mais dúbia e que depende claramente de termos num ano jogadores para vender ou não termos jogadores para vender, mas que sobretudo e basta fazer o seguimento dos milhões que entram no cofre quando algum jogador é vendido, ou só quando passa um jogador é vendido. Façam isso com o Bernardo Silva, por exemplo. Aliás, façam com o Gaetan, que nem sequer é da nossa formação, e vejam, com esta conta aberta que temos com o Atlético de Madrid, façam as contas e vejam quantos milhões realmente é que entraram nos cofres do Benfica. Portanto, tudo isto, para mim, é uma vergonha brutal e este claramente é o sonho de Vieira ter uma academia que engorda pintos para serem rapidamente vendidos. O sucesso desportivo é totalmente relativo e secundário, diga. Seguindo na gradação, então, dos culpados por esta situação, segue-se o segundo, que é o treinador. Não, deixe-me só corrigir, o segundo grande culpado disto é o Luís Filipe Vieira também. Bom, e agora só queria falar sobre o treinador, mas noutra perspectiva. Exatamente. Okay. A perspectiva é que o Luís Filipe Vieira é claramente o segundo grande culpado também deste zero europeu. E porquê? Vamos falar agora então na sua ligação com o Bruno Lage. Eu acho que o Bruno Lage eu queria falar disso a semana passada, não tive muito tempo. O Bruno Lage teve uma miragem no ano passado. O Bruno Lage chegou a uma equipa, pegou numa equipa que jogava com chuteiras com solas de chumbo, e portanto essas solas de chumbo tinham sido colocadas nas chuteiras dos jogadores pela falta de inteligência do Rui Vitória, não é? Da falta de capacidade de ser um grande treinador, e portanto nós tínhamos jogadores que jogavam com chuteiras de chumbo, e portanto jogavam muito pior do que aquilo que podiam jogar, e lá chegou e deu-lhes umas chuteiras normais. Lá não fez um milagre. Lage deu umas chuteiras normais e pôs os jogadores e deixou os jogadores fazerem aquilo que sabiam fazer. E, portanto, porque nenhum treinador consegue, e vamos ser honestos sobre isto, qual é que é o treinador que consegue pôr uma equipa a jogar
de uma forma completamente diferente de uma semana para a outra. Ok, poderá fazê-lo se tiver percebido, e acho que Lages fez isso brilhantemente, entendido quais é que eram os grandes problemas do Rui Vitória, no caso do treino da equipa do Benfica, mas vamos lá ver, uma nova ideia demora tempo até instalar-se. O Benfica, o ano passado, foi assim, do dia para a noite, de repente começou a jogar muito melhor futebol. Ou seja, Lages tirou umas chuteiras de chumbo e pôs umas chuteiras normais dos jogadores. A ideia de futebol e o treino é outra coisa. E isso veio a comprovar-se, porque Bruno Lage este ano teve hipótese e trabalhou com a equipa desde o início, portanto fez uma pré-época, etc. E o nosso futebol está pouco mais que miserável. Portanto, está melhor do que o Rui Vitória. Sim, era impossível estar pior, mas não está fantástico. Ou seja, o que é que eu sinto? Eu sinto que Lages, o ano passado, interpretou todos aqueles resultados extraordinários como tendo sido obra da sua ideia maior sobre o futebol e do seu treino, o que na verdade não foi tanto assim. Nós tivemos aqueles resultados maravilhosos, e já tive a ocasião de endereçar esse tema especificamente. Tivemos esses resultados extraordinários porque tínhamos dois jogadores absolutamente geniais em campo, um miúdo a despontar e um mais velhote, entre aspas, como é lógico, a sair de carreira, mas que quando entravam tinham um perfume naqueles pés que mudavam a equipa toda e acrescentavam mais-valia, não na sua zona de terreno, mas a todos os jogadores e a toda a equipa, e punham as equipas adversárias em respeito. E, portanto, Lages não fez esta leitura, teve uma vertigem de poder e teve uma vertigem, enfim, de algum ego, e achou que aqueles resultados tinham a ver com o seu trabalho. Achou mal, ok? Não achou muito mal, não foi demasiadamente mal. É claro que Lages tem mérito, mas tem algum mérito. Não tem todo o mérito, não tem muito mérito. E, portanto, dever-se-ia ter precavido para este ano e ter exigido, como é lógico, reforços à altura, quando perde dois jogadores que eram absolutamente geniais. Lages tinha que ter exigido muito mais a Vieira, mas não exigiu. E, portanto, tem uma corresponsabilidade nisto, que é o ter-se comportado um pouco como um yes man, não é? Acha que não exigiu ou que o Benfica não terá querido dar esses reforços a Bruno Lage? Ok, tem toda a razão. É uma belíssima questão. Eu vou-lhe dizer honesto. Eu acho que se tivesse exigido, ele tinha que ter os reforços, certo? Porque uma exigência é uma exigência. Portanto, ele poderá ter pedido. A partir daí, a forma como eu respondo quando me dizem que não é diferente. Eu, por exemplo, nunca vi o Jesus a calar-se muito quando fazia exigências. O Jesus berrava até que o ouvissem. Não, nem sempre terá sido ouvido, mas, por exemplo, o Jonas é claramente uma exigência de Jesus. Ele já veio dizer à frente, já chegou à frente a contar-nos a história de Jonas, e Vieira nem sequer fazia ideia de quem era Jonas, como é lógico. Vieira não faz ideia de nada do que se passa no mundo do futebol. Portanto, foi Jesus que pediu Jonas. E nós tivemos estes campeonatos todos à conta do Jonas, da entrada do Jonas e, nomeadamente, Júlio César Nessano também. Portanto, é claro que o treinador tem que ter uma voz ativa e é claro que tem que berrar quando acha que está mal. E mais, não é só berrar por, sei lá, pelo benfiquismo, ou pelo bem do benfiquismo, ou pelo bem da nação benfiquista. Eu nem sequer falo disto, porque isto sim poderia ser uma certa poesia, um certo lirismo. Eu falo que a pessoa deve berrar por si mesma, porque Bruno Lage, neste momento, a imagem de Bruno Lage como treinador não está assim muito favorecida. Face ao que fez o ano passado e ao que está a fazer este ano, eu não reconheço, não digo, Bruno Lage, treinador de futuro, daqui a um ano ou dois vai estar a treinar uma super equipa europeia. Eu não posso dizer isto. Mas a verdade é que em 33 pontos possíveis chama 30. Essa é uma verdade, mas agora tem que olhar para a verdade de uma forma. Essa é uma verdade de números, não é uma verdade estatística. Nós temos um Sporting que está completamente destruído, temos um Porto que está em final de ciclo e, portanto, com um treinador que não é o melhor treinador do mundo, quer dizer, Sérgio Conceição tem algumas competências que se reconhece, como é evidente, mas não é um treinador iluminadíssimo e, portanto, nem sequer tem uma equipa extraordinária, por assim dizer. Ou seja, o Benfica tem a obrigação, aliás, de fazer o que está a fazer e fazer melhor, tem a obrigação de fazer bem melhor. Não ter perdido com o Porto de forma justíssima, como perdeu na Luz, como é evidente, em que o Porto foi altamente superior. O Benfica tinha a obrigação de fazer melhor do que isto. Tem passado alguns jogos muito à tangente, com um mau futebol também, mas podemos dizer, ok, mas os resultados estão cá. Estão, mas agora vamos olhar para a Europa. Vamos olhar para quando o Benfica tem que jogar com equipas que têm a sua dimensão, por assim dizer. Este ano, por acaso, tivemos um grupo que expôs isto da melhor forma que poderia ser exposto, que é que calhamos num grupo com 3 equipas que têm uma dimensão, em termos futebolísticos, vamos lá, não de história, semelhante à do Benfica. Ou seja, são 3 boas equipas, 3 equipas bem orientadas e com bons jogadores, embora estejam em lugares diferentes dos seus campeonatos,
claramente 3 equipas que poderiam fazer frente ao Benfica, aliás, como se tem visto e tem feito frente. E o que é que se vê? Vê-se que o Benfica quebra nesses momentos. Ou seja, nós estamos a ficar felizes com o sucesso interno. Não por nosso mérito, tanto por nosso mérito, mas mais por demérito do adversário. E esta ideia, este funcionamento e este mindset, ouça, dá-me a volta ao estômago. Eu acho que isto é erradíssimo como princípio e como estratégia. É um nojo de estratégia, percebe? Porque não faz o mínimo sentido. É uma estratégia muito frágil e que em 2 tempos vira ao contrário. E em seguida, qual o grau de culpabilidade de Domingos Soares Oliveira? Ok, pronto. Então, o terceiro culpado, vamos ao terceiro culpado do zero europeu, que é Luís Filipe Vieira. E, portanto, pondo este terceiro culpado aqui em cima da mesa, falaremos então de Domingos Soares Oliveira. Domingos Soares Oliveira serve claramente o propósito de Vieira, serve um propósito maior de ser uma pessoa que não tem... Enfim, eu não sei se Domingos Soares Oliveira é benfiquista ou se é sportinguista, fala-se muito sobre isto, eu não conheço o senhor, não posso dizer nada sobre isso. Gostava que existisse ou um desmentido mais do que claro e evidente, ou uma afirmação mais do que clara e evidente de que é do Benfica, ou um desmentido a dizer que não é do Sporting. Gostava que houvesse uma coisa clara, muito clara, mas nunca houve apenas algumas poucas para cá e para lá. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que Domingos Soares Oliveira não tem que ser benfiquista para fazer bem o seu trabalho. De facto, não tem. Eu concordo com isso. Sendo uma pessoa que eu não conheço uma vez mais, mas sendo uma pessoa séria, não tem que o fazer. Agora, alguém que está completamente afastado em termos emocionais do clube está focado apenas na parte da alta finança e na parte de mais €1 aqui, €1 não é €1, como é lógico, são milhões aqui, mais os milhões ali, a saúde financeira, etc. E a saúde financeira diz-me muito pouco, porque a maior saúde do clube são os seus sócios, e os seus sócios a única coisa que querem é, em última análise, o sucesso desportivo. Ouça, não deve haver nenhum sócio do Benfica que não queira o sucesso desportivo e que prefira, também não tivemos sucesso desportivo, mas ganhamos mais 20 milhões. Isto não faz sentido. Isto é só idiota. Portanto, o que se quer é saúde financeira, sim, com sucesso desportivo. A parte do sucesso desportivo é sistematicamente relegada para o segundo lugar. E porquê? Porque temos pessoas à frente deste lado financeiro, por assim dizer, que não têm grande amor pelo Benfica. E o que é que isto significa? Significa que vamos fazer mais um negócio. O que é que este negócio faz ao nosso sucesso desportivo? Em princípio, desvaloriza radicalmente a qualidade do futebol da nossa equipa. Paciência. Quantos é que vamos ganhar? Vamos ganhar mais quantos milhões? Mais 50, mais 100 por hora? Então tem que ser vendido. Então e qual é que é a alternativa? Esta pessoa sai, a equipa vai cair dramaticamente. O que é que fazemos? Não podemos investir mais porque, entretanto, estes milhões servem para... Quer dizer, esta não é a forma de se pensar no Benfica. Qual é a lógica disto? O Benfica são os seus sócios e este património maior, este património de amor e de transcendência que tem um clube com esta dimensão. E, na verdade, se nós não estamos a trabalhar para o sucesso desportivo, estamos a trabalhar para quê? O que é isto da saúde financeira? É o quê? É uma figura. Isto não interessa para nada. Claro que é preciso ter saúde financeira, mas dentro de uma ótica, sempre dentro de uma ótica de sucesso desportivo. O sucesso desportivo tem que ser a primeira, não digo a única, como é lógico, mas a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta prioridade. Tem sempre que ser isto. O que o benfiquista quer é ver a sua equipa, neste caso de futebol, por exemplo, a jogar um grande futebol e a ter sucesso, como é evidente, nas competições internas, mas não só, porque o Benfica não é um clubezinho de bairro, não é um clubezinho de uma cidade e que representa apenas um bocadinho de um país dentro desse país. O Benfica é um clube do mundo. E, portanto, quem não percebe esta dimensão do Benfica não pode estar à frente do Benfica. Tenho muita pena. Não me venham dizer que é lirismo ou que é poesia querer que o Benfica vá longe na Champions. Basta olhar para o exemplo do Ajax, por exemplo. Vejam o que é que aconteceu. Uma equipa que voltou a apostar na sua formação de uma forma consistente. Vejam o dinheiro que eles têm feito com a venda de passos de jogadores e o reforço que fazem sistemático na equipa de não deixar baixar a sua qualidade. Isto sim é pensar a sério e bem numa equipa. Portanto, voltando aqui ao terceiro culpado, do Luís Filipe Vieira, a escolha de Domingos Soares Oliveira como homem forte nesta parte da finança e das altas finanças do Benfica é evidente. É ótimo que seja um homem separado emocionalmente do clube, porque tem que cumprir os desígnios de Luís Filipe Vieira e não do Sport Lisboa e Benfica. E é com esta ideia que concluímos o comentário com a assinatura de Filipe Rebelo, que voltará então na próxima quarta-feira para mais um comentário com uma assinatura que é bastante vincada aqui aos microfones da Rádio Estádio.